Olá, tudo bem? Estou aqui para a gente gravar mais uma aula de matemática. Agora a nossa aula vai ser sobre o estudo de funções, tá? Matemática, primeiro ano, ensino médio. Vamos lá, gente, muita atenção. Um pouco de história. O conceito de função presente nos mais diversos ramos da ciência tem sua origem na tentativa de filósofos e cientistas em compreender a realidade e encontrar métodos que permitissem estudar e descrever os fenômenos naturais. Ao longo da história, vários matemáticos contribuíram para que se chegasse a um conceito atual de função, com destaque para o matemático alemão Leibniz. Atribuiu a denominação de função que usamos hoje, tá? Mas temos outros matemáticos de destaque, como por exemplo, o matemático suíço Euler, tá? A pronúncia correta aí seria Euler. Ele representou a função como a gente conhece hoje, que é a f de x, ok? Tá aí, Leonard Euler. Quem quiser, dá uma olhadinha no Google, é a biografia dele aí, cientista matemático suíço. Aplicação do conceito. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática e ocupa lugar em destaque em vários de seus ramos, bem como em outras áreas do conhecimento. É muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, etc., por meio das funções. Tá? Vamos agora para algumas situações onde envolvem funções, né? Situações problemas. Situação 1. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções, opção A e opção B. Veja as condições dos planos. No plano A, cobra um valor fixo mensal de R$ 140,00 e R$ 20,00 por consulta em um certo período. Tá? Para o mesmo período, o plano B cobra um valor fixo mensal de R$ 110,00 e um valor de R$ 25,00 por consulta, tá? Nesse mesmo período. O que nós temos aqui? Dependendo da necessidade de João, ele fará 5, 6 ou até 7 consultas nesse período determinado. Qual o plano mais econômico para ele em cada condição? Tá? Então, é uma situação, problema que envolve as funções, não é isso? Observe que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas dentro do período pré-estabelecido. Tá? Isso que a gente vai trabalhar agora, várias situações dessas. Tá? Na situação 2, por exemplo, na cidade de São Luís, um motorista de táxi cobra R$ 4,50 de bandeira comum, mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorre 22 quilômetros. Tá aí um bom exemplo de função, né? Um exemplo muito clássico aí, todos os livros de matemática trazem esse exemplo para a gente. Calculando, olha só, como a bandeira é um valor fixo, R$ 4,50, a quantidade de quilômetros foi 22 e o valor por cada quilômetro é R$ 3,00, nós podemos gerar aí esse cálculo, né? 3 vezes 22 daria 66, mais o valor fixo seria um total de R$ 70,50 por essa corrida de táxi, tá? Uma corrida bem longa, né, pessoal? Pagar bem bastante. Vamos para uma outra situação, problema. Situação 3. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível aqui na nossa cidade, em Açailândia. Veja só, a quantidade de litros está em um conjunto e o valor a ser pago está em um outro conjunto. Tá? Olha, 1 litro de gasolina custa em média aí, aqui na nossa cidade R$ 3,67. 2 litros seria o quê? R$ 7,34. 3 litros, R$ 11,01. E assim sucessivamente. Se eu quiser colocar 50 litros de combustível, teria que pagar R$ 183,50. E X litros seria 3,67 vezes X, que é a nossa variável, né? Nossa incógnita X. Ok, pessoal? Olha só. O preço é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque, ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Muito bem? Olha, preço a pagar P, que é igual a 3,67 vezes o número de litros X comprados. Então tem uma lei da função. P é igual a 3,67 vezes X.
tá? É chamada de lei da função ou fórmula matemática da função. A gente vai ficar com lei da função, ok? Vamos determinar a lei da função. Vai ficar aí uma perguntinha para vocês, tá? Respondam. Qual é o preço de 10 litros de gasolina? Faça no seu caderno. Quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 44,04? Tá? Faça aí que na volta a gente vai ter essa resposta, tudo bem? A situação 4. A tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno quadrado de lado L em metros e o seu perímetro P também em metros. Observe que o perímetro do quadrado é dado em função da medida do seu lado, isto é, o perímetro depende da medida do lado. A cada valor dado para a medida do lado corresponde um único valor para o perímetro, ok? Observamos aqui na nossa tabela, medida do lado numa coluna, perímetro na outra. Se o lado tem 1 metro, o meu perímetro vai ser 4 metros. Se meu lado tem 2 metros, meu perímetro vai ser 8, 2,5, 10. Se meu lado for 3, 12, 4,1, 16,4. Então, para cada lado L, eu tenho um perímetro 4L. Observaram aí? Tá? É só seguir uma ordem sucessiva. Olha, então meu perímetro é igual a 4 vezes a medida do lado. Isto é, P é igual a 4L. Tá? Certo, pessoal? Olha, se tiver alguma dúvida, é só voltar aí o vídeo um pouquinho, assistir 1, 2 vezes, que você vai tirar a dúvida, tá? Olha, como o perímetro depende da medida do lado, ele é a variável dependente. E o lado é chamado de variável independente. Agora, mais uma vez, vocês respondam aí, tá? Qual é o perímetro de um terreno quadrado cuja medida do lado é 3,5 metros? E na letra B, qual a medida do lado do terreno quadrado cujo perímetro é de 22 metros? Ok? Faça no seu caderno aí, gente, que na volta a gente confere tudo, ok? Tá bom? Uma última situação. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerá-la como uma máquina onde os números que entram nessa máquina são processados ou calculados. Tá? Os números que saem da máquina são dados em função dos números que entram. Observe a seguir uma máquina de dobrar números. Tá? Esse exemplo é muito clássico em livros didáticos do ensino fundamental. Ok, pessoal? Mas é uma maneira muito fácil da gente compreender. Veja só, o número que entra vai ser dobrado e o que sai é em função do que entra. Olha só, se na máquina entrar o número 1, se eu dobrar o número 1, eu vou ter o número 2. Se na máquina entrar o número 2, dobrando 2, eu vou ter o quê? 4. Se entrar o número menos 3, ao dobrar menos 3, eu terei menos 6. Se o número que entrar for 4,3 vezes 2, 8,6. E se o número que entrar for x, aí eu vou ter o dobro de x, que será 2x. Tá? Essas máquinas podem ser consideradas como função. Por exemplo, multiplica por 3 e subtrai 2. Ou dobra o número e soma 3. Então tem N situações para essas máquinas de funções, ok, turma? Tá? Olha, representando o número de saída com N e o número de entrada como x, nós temos a seguinte fórmula matemática da função, ou lei da função. N é igual ao 2x, é isso? O dobro de x. Muito bem, pessoal. Então, através dessa máquina, nós podemos montar uma lei da função. Certinho? Agora, invente uma máquina de triplicar e somar com 1, baseada no exemplo acima, e escreva a fórmula matemática desta função. Ok, turma? Vamos se divertir um pouquinho aí em casa, né? Ok? A noção de função por meio de conjuntos. Observe o conjunto A e o conjunto B relacionados da seguinte forma. Em A estão os números inteiros e em B estão outros números inteiros. Devemos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. Veja só. Tá aí, o conjunto A com alguns valores e o conjunto B. O triplo de menos 2, menos 6. O triplo de menos 1, menos 3. O triplo de 0 é 0 mesmo. O triplo de 1 é 3 e o triplo de 2 é 6. Observe que sobraram alguns valores lá no conjunto B, mas no conjunto A não sobrou ninguém. Ok? Note que todos os elementos de A têm correspondente em B. A cada elemento de A corresponde um único elemento em B. Muito importante essa frase. Neste caso,
temos uma função de A em B expressa pela fórmula y ou f de x, tanto faz, é igual a 3x. Muito bem? Agora a segunda situação. Dados conjunto A e um conjunto B. Relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que o elemento em B. Por exemplo, o 0 é menor do que 2, do que 3, do que 5. E o 4 é menor apenas do que 5. Ok? Vamos ver o resultado. Neste caso, não temos uma função, hein, gente? Tá? De A em B, pois o elemento 0 de A corresponde a 3 elementos em B e não apenas a um único elemento em B. Então, observe, cada elemento de A pode corresponder-se com um único elemento em B. Caso contrário, essa é apenas uma relação, não é uma função. Ok? Situação 3, mais uma vez, A e B. Tá? Qual a condição dessa vez? Associamos elementos de A aos elementos igual no de B. Então, 0 é igual a 0, 2 igual a 2, 4 igual a 4. Observe que elementos de A não tem correspondente em B. Neste caso, nós também não temos uma função. Porque de A tem que sair a flechinha para B. Não pode sobrar elementos do conjunto A. Ok? Senão não temos uma função. Ok? Definição e notação. Dois conjuntos são vazios, não vazios, A e B, na forma de uma função de A em B, é uma relação que indica uma associação, cada elemento x do conjunto A a um único elemento y no conjunto B. Usamos a seguinte notação. Tá aí, ó. Um elemento x de A, ele vai se corresponder a um único elemento y ou f de x em B. Ok? Tá, pessoal? Então, nós dizemos que eu tenho uma função de A em B. Certo? A cada x de A corresponde um único f de x em B, levando pela função f. Ok, pessoal? Fica a dica aí, ó, desse link para vocês assistirem esse videozinho aí, ó, maravilhoso. Tá bom? Bons estudos, espero que tenham entendido tudo, tá? Já já a gente volta com mais um vídeo para a gente mostrar os exemplos para responder a atividade. Ok?